Salve, salve comunidade, amigos e amigas e fãs do VTV. Eu sou o Diego Domingues, estamos aqui hoje com uma convidada mais que especial. Nossa primeira mulher do VTV até então. Só tínhamos entrevistado homens, então para nós é uma honra estarmos aqui hoje com a senhorita, mulherão, Dominique Bertolucci. Aí o pessoal vai te falar... Gente, nossa, então eu sou a primeira mulher. Mulher. Estou muito feliz em estar aqui representando as mulheres e poder, falar esse bate-papo incrível de hoje. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Bom demais, Dominique. Conta pra gente, dá uma introdução de quem é Dominique Bertolucci e o que você vende, Dominique. Maravilha, gente. Eu sou Dominique Bertolucci, sou mulher do Sérgio Bertolucci, casada há 18 anos, tenho 3 filhos. Sou empreendedora da área fitness e hoje eu sou mentora de saúde, bem-estar e autoestima. Eu trabalho com empresárias de sucesso que precisam cuidar da sua base, que a base é saúde. Então eu vendo, gente, saúde e autoestima. Saúde e autoestima, se você entra no perfil do Instagram dessa mulher, você vê um exemplo de saúde, diga-se de passagem, Uma mulher que, desde que eu conheço o Sérgio primeiramente, acho que boa parte das pessoas, o Sérgio é referência nacional no mundo fitness, na divulgação de cursos e eu tive o contato com ele em 2016 e logo na sequência com o Dominique Bertolucci também passei a ser fã dos dois, E aí a parte feminina da família tende a ir para Dominique, eu mais masculina fiquei com o Sérgio, mas são duas histórias bem super interessantes e daí que a gente também teve a ideia de trazer esse papo com a Dominique e entender um pouco, Dominique, como é que tem sido essa trajetória sua, primeiramente no mundo fitness, Desde 2016 você está com o Sérgio, mas vocês tomam, de alguma forma, vocês abordam públicos diferentes e têm trajetórias diferentes. Conta um pouco como é que tudo começa, como é que nasce Dominique Bertolucci e como é que Dominique cria suas próprias asas e hoje é essa digital influencer que é no Instagram e em todas as outras redes. Bom, minha história com o Sérgio começou um pouquinho antes até do digital, Quando a gente tinha uma academia de treinamento funcional, uma das primeiras academias do funcional, em Porto Alegre. E eu trabalhei com ele lá durante 2 anos. Dentro da academia, a gente já estava junto, enfim, focado nessa área realmente fitness. E aí, em 2016, nós migramos para o digital. O Sérgio, fazendo todo o front do produto e eu auxiliando todas as pessoas que não sabem, nunca fizeram exercício, estão acima do peso e precisavam fazer de uma forma baixo impacto, que a gente diz. E essa trajetória foi muito linda, foram uma escala absurda de produtos, foi desenhado, todo mundo me vendo referência como mulher do Sérgio. Num determinado momento, eu comecei a compreender que não era apenas treino e alimentação que definia o estilo de vida das pessoas, e sim uma questão de comportamento, de gerenciamento das emoções. E aí eu comecei a me questionar, eu preciso estudar isso. Eu preciso me aprofundar, porque eu quero ajudar mais mulheres. E por que Domi Mulheres? Porque eu começava a ver o sofrimento, às vezes, de alunas, de mulheres com filho me falando, nossa, Domi, eu engravidei, não estou conseguindo voltar. E eu entendi que tudo isso vinha de uma base chamada comportamental. É o comportamento, é o que você acredita ser. E aí eu fui aprofundando nisso e me tornando uma mentora de mulheres, uma mentora na área do processo de emagrecimento. Hoje eu sou especialista em emagrecimento comportamental. A pessoa que chega para mim, eu vou ensinar ela a emagrecer. E aí, devagarinho, eu fui migrando, saindo do universo fitness, do produto, da escala digital e migrando para um projeto Dominique, cuidando de mulheres como mentora. E há 3 anos eu faço esse trabalho, é recente também, 3 anos eu faço esse trabalho com um grupo de mulheres e também acompanho mulheres no seu individualismo. Eu acompanho elas na sua jornada, aquelas mulheres muito workaholic, que acham que não tem tempo e, na verdade, não é problema de tempo, e sim de prioridade. A pessoa não tem prioridade, com a sua saúde. Então, eu fui buscando essa independência e ainda estou nessa jornada, de fazer o meu nome enquanto mentora. E eu estou muito feliz porque cada vez eu aprendo mais e busco mais essa jornada que sai da escala de produtos de recorrência
para um high ticket que a gente chama hoje. E é mais um serviço também, né? É você prestando um serviço de consultoria, de mentoria, né? Como você mesmo disse. Mas, assim, observando de perto as pessoas ali para puxar a orelha mesmo, né? De quem eventualmente não faria se você não tivesse ali. Não só puxar a orelha, gente, como analisar o ser humano como um indivíduo. Porque não é todo mundo igual. Não adianta achar que todo mundo fazendo o mesmo treino, todo mundo fazendo a mesma dieta vai ficar igual. Não, são necessidades completamente diferentes. Então, essa é a jogada. É estar próximo com a necessidade daquele cliente, na necessidade daquele cuidado a mais, daquela dor daquele cliente. Então, é um serviço assim bem premium, que eu sou muito feliz de poder fazer, porque eu vejo resultado. Então, para mim, a questão é resultado. Meu cliente tem resultado, está feliz? Essa mulher está se sentindo mais bonita? Porque aí a gente trabalha um ponto muito importante, até quando a gente for abordar, que é a autoestima. Bom demais. Você falou sobre... A gente estava conversando nos bastidores, né? E você disse... Eu até perguntei assim, falei... Poxa, Domi, desde quando eu te conheço, né? Hoje, claro, de novo, tenho acompanhado muito mais o Sérgio. Então, fica aí... Não é tão para mim o seu produto, né? Tanto por eu ser meio sem vergonha do ponto de vista de exercício. Mas também por, enfim, né? Buscar outros tipos de recursos ou, enfim, fazer outros tipos de atividades. Mas você fala muito sobre autoestima, né? Que é justamente o ponto que pega a maioria das mulheres e que não importa o exercício que seja proposto a ela, se ela não tiver autoestima, ela não vai fazer. Então, está muito mais na cabeça, né, no comportamental do que em qualquer outro lugar. Explica um pouco disso. O que te fez... o que virou essa chave para que você quisesse explorar esse campo e ajudar essas mulheres dentro do campo autoestima? Bom, antes de responder essa tua pergunta, eu vou falar uma coisa. Sabe por que tu olha o Sérgio e diz, não, porque eu vou por Sérgio? Por identificação. É assim, a gente acaba se identificando com o que faz mais sentido. Então é normal, você vai olhar pro Sérgio, você vai se identificar. Por isso que as mulheres se identificaram comigo. Perfeito. Porque eu sou mãe, então é uma questão mais de identificação. E não que a autoestima não esteja presente na vida dos homens, e tá sempre, e também na vida das mulheres, mas é a identificação. Mas vamos lá. Como tudo começou quando eu decidi também focar na questão da autoestima? Começou comigo. Bom. Começou comigo, né, gente? Eu comecei a perceber o seguinte. Eu estava malhando legal, eu estava comendo legal, mas mesmo assim eu não estava me sentindo bem. Mesmo assim, eu estava me olhando no espelho e não estava legal. Mesmo assim, eu não estava achando que meu trabalho não estava bom. E aí eu percebi que a questão era a minha autoestima. Eu estava com uma baixa autoestima. Ou seja, eu não estava me valorizando. Eu não estava me enxergando. E isso estava trazendo um problema em várias áreas da minha vida. A minha autoestima, a minha baixa autoestima estava um problema no meu relacionamento com o Sérgio. Eu já estava começando a brigar, a me sentir feia, enfim. E aí eu disse, nossa, que eu preciso cuidar da minha autoestima. E eu comecei a me aprofundar o que de fato era autoestima. Porque eu estava me sentindo ali, eu me arrumava, teoricamente eu parecia que estava bem naquele momento, só que a autoestima, gente, ela é um sentimento interno. Quando você entende que a autoestima é um regulador do seu potencial e que ela está presente na sua vida em diversas áreas, isso muda o jogo. Por exemplo, você vai fechar um negócio. Aí você não fecha o negócio com aquela pessoa. Muitas vezes você não fechou um negócio por causa da sua autoestima. Ou você deixou de namorar ou até mesmo acabou um relacionamento por causa da sua autoestima. Então, a autoestima, ela é uma vivência interna da pessoa. É um potencial. Então, quando a gente trabalha o nosso potencial, as nossas capacidades, a possibilidade que a gente tem de fazer as coisas, de executar, de se achar merecedor, de realmente estar na frente das coisas, faz toda a diferença. Então, eu comecei a trabalhar em mim, em primeiro lugar. Trabalhei, estudei, fui atrás, me desenvolvi. E aí eu criei uma metodologia onde eu começo a entender o processo de como anda a autoestima daquela mulher e começo a fortalecer a autoestima dela. Através dos comportamentos, através dos pensamentos e do gerenciamento das suas emoções. Quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue elevar a autoestima e realmente estar aqui, por exemplo. Hoje eu estou aqui por causa da minha autoestima.
Porque eu me sinto uma mulher capaz de estar aqui num podcast falando para todas as outras. Bom demais. Quando você fala que, né, não tinha autoestima, ou sua autoestima estava baixa, é difícil para nós, espectadores da Dominique, imaginar uma mulher dessa sem autoestima, né? Inclusive, acho que principalmente para as mulheres que te seguem. Falam, papo dela, né? Porra, a esposa é rica, sei lá, famosa, super corpão, entra no Instagram, vê toda feliz fazendo exercício, mas não necessariamente atribuem que isso é um processo interno, que às vezes a gente por fora tá muito bem, mas por dentro não. Inclusive é Setembro Amarelo, fala-se muito, né, sobre depressão e tudo mais, e acho que você ataca muito isso também, né, quando você vai dar suas mentorias ou vai conversar com o seu público. Então, como que você acha, Dominique, ou o que você diria para a mulher que às vezes é bonitona, né, toda esteticamente, digamos assim, né, bem produzida, né, bem colocada, mas internamente não está bem consigo mesma. Qual que foi o gatilho que a Dominique destravou dentro dela e qual gatilho, e como você destrava esse gatilho nessa outra Dominique ou não tanto na Dominique, né? Às vezes tem uma pessoa que não se acha tão bonita e também não está bem internamente, né? Como que você identifica isso? Uma coisa, gente, que a gente tem que se dar conta, dentro da autoestima tem uma coisa chamada autenticidade. Boa. Não adianta você estar visualmente bonita enquanto você não está sendo autêntica, enquanto você não está sendo feliz. Então, muitas vezes não é parecer ser, e sim ser. E é você olhar para dentro. É muito engraçado, mas as pessoas elas gostam muito de olhar o fora. Questões, né, tanto financeiras é fora, tudo é fora, é material, né? É o mundano, como eu gosto de chamar. Mas antes do físico, existe todo um processo interno. O físico nada mais é do que a impressão de 3 mundos. Do seu mundo mental, emocional e espiritual. Então, quando você regula tudo isso, você consegue, de fato, ter uma autoestima. A autoestima é aquele sentimento de 100% de certeza de que você vai conseguir. De você se sentir capaz, de você se sentir bonita, de você se sentir forte e de você não ter uma emoção chamada tristeza. Na sua autoestima não tem que ter tristeza, você tem que ter leveza, você tem que ter decisão. Então, é muito mais interno, porque não adianta ter uma mulher linda na tua frente, mas ela é triste, ela é infeliz. Então, eu preciso gerar essa nova química. E essa química, ela tá no autoconhecimento. A pessoa vai precisar se conhecer. E aí não tem academia, não tem nutricionista que consiga resolver uma pessoa que está desmotivada por dentro, né? E acho que muitos professores de educação física, que você pode falar porque você já foi uma também, e nutricionistas e médicos devem sofrer porque às vezes lidam com o superficial ou estético, recomendando algo que a pessoa faça, só que ela não tem como fazer aquilo porque tem alguma coisa travada lá dentro, né? Exatamente, ela não vai fazer. Ela até tenta, ela tem a intenção. Mas a intenção, ela não adianta se você não ficar, de fato, executando, né? Então, quando a gente começa a entender que todo o nosso processo aqui é interno, primeiro começa dentro. É fato, para depois ir para fora. Então, não adianta só academia e alimentação. Academia e alimentação é básico. Todo mundo tem que fazer, porque isso tem que fazer parte da sua rotina. Ter uma alimentação saudável e fazer exercício. Mas antes disso, você precisa ver quais são as coisas que te trazem felicidade, como que você se percebe, qual é a sua programação mental, como você foi programado para viver, em que mundo você foi programado. Você foi potencializado quando criança ou você foi só criticado? Porque tudo isso tem a ver lá, né, no nosso passado. Uhum. Aí entra na psicologia, Nossa. né, que você também estudou bastante. Então entra em outros pontos. Legal. Mas a questão da autoestima é o seguinte, não é só visual. As pessoas, quando tu procura no próprio Google, tu não vai encontrar tanto a autoestima interna, a autoestima das suas capacidades, do olhar para si, e sim a autoestima de arrume seu cabelo, vai fazer uma massagem, vai fazer... É muito mais buraco mais embaixo. Bom, e agora... atrelando um pouco com o mercado de vendas, né? Que inclusive o público com quem a gente fala. Se tem a mulher vendedora e que eventualmente não malha também, como que
Como que essa questão da autoestima você acredita que pode influenciar na carreira profissional ou comercial de uma mulher que eventualmente pode estar assistindo ou escutando a gente? Bom, a autoestima ela vai afetar a carreira com certeza, porque a autoestima é o regulador do potencial daquela pessoa. A pessoa se sente capaz de vender se sentindo segura através da sua autoestima. Então tem uma questão de sentimento, se sentir segura para fazer, e uma questão de posicionamento da sua autoestima. Tem mulheres que muitas vezes querem vender algo que não são coerentes com aquilo. E isso rebate na sua autoestima. Vamos lá. Eu quero vender saúde, porém eu sou uma mulher gordinha. Não tem como. Isso não vai funcionar. A autoestima bate no posicionamento dela, ela começa a ver que ela está sendo incongruente, que não está certo aquilo ali, então não vai dar certo. Então a autoestima, ela regula a tua potência para saber como é que você vai vender. Os maiores vendedores têm autoestima elevada. Eles se acham capazes de fazer essa venda, não interessa o valor que seja, porque ele entende o valor que ele tem para fazer aquela venda. Perfeito. Tem uma diferença. Sérgio Bertolucci também é um exemplo, de Dominique também, né? Porque se a gente não tá bem com nós mesmos, né? Seja no âmbito da saúde ou mental, você até falou, né? Corpo, mente e espírito, que é importante também. A gente não consegue performar no trabalho, performar na vida. E além de tudo, essa mulher tem 3 filhos. 3 filhos. Então a gente está falando aqui de profissão, treino, só que a mulher tem um desafio a mais também. Então pode ter a mulher que está ouvindo a gente que também tem filho. Gente, essa mulher tem 3 filhos. E aí, conectando com a questão dos filhos, como Dominique Bertolucci consegue fazer tudo isso e ainda gerir a família, né? Trabalho, então tem corpo, mente, espírito e filhos ainda, acima de tudo. Que é o desafio da mulher, que é... o desafio da mulher não necessariamente, né? Que é a luta que a mulher enfrenta todos os dias e é a barreira, né? Que a sociedade muitas vezes coloca, e você, estando no status que está, conseguiu, aparentemente, mas acreditamos que sim, né? Superar essa barreira. Qual foi o segredo? Qual que é a estratégia de gestão de todas essas coisas da Dominique? É o desafio da mulher moderna, né? Perfeito. Porque a mulher também quer buscar seus sonhos e tá tudo certo, mas ao mesmo tempo a mulher ela tem uma responsabilidade muito grande com a questão dos filhos. O filho, ele tem uma ligação com a mãe que é única, né? Quando a gente é mãe, a gente começa a compreender. A grande questão, gente, é a gente poder organizar melhor o nosso tempo. É organização. Por quê? Porque vai ter várias vezes que eu tô com vontade de ficar com os meus filhos. Eu tenho uma pequena. Bom, eu vou contar para vocês que vocês não sabem. Eu tenho uma de 16 anos que tá na filhos em diferentíssimas fases. Meu Deus do céu. 16 anos, ela quer ir para aula de música, ela quer fazer isso, quer fazer aquilo. O de 12 anos, o Benjamin, né, que é jogador de futebol, então tem toda essa demanda do futebol. E a Lucy, que hoje tem 1 ano e 7 meses. E muitas vezes eu tenho vontade de ficar com eles em casa, só que eu me organizei para fazer, primeiro, coisas para mim, porque eu coloquei na minha agenda, eu preciso, no mínimo, 1 vez no dia, 1 hora é minha, só minha. Não interessa para quê. Se eu quiser me fechar e ficar no banheiro 1 hora, eu vou ficar 1 hora. 1 hora do meu dia, ela é totalmente minha para me cuidar. Então, isso já faz parte da minha organização. Seja para fazer minha unha, fazer meu cabelo, minha massagem, minha academia, não interessa. 1 hora é minha. No restante do tempo, eu gerencio os horários que eu tenho atendimento das mentorias, que eu preciso fazer alguma coisa fora da rua, mas eu consigo organizar. Lógico, gente, que na nossa vida vai ter desequilíbrio. Tem momentos que um fica doente. O que acontece? Desmarco a agenda, dou foco na criança, fico lá do ladinho até ela ficar boa. Eu desequilibrei. Mas aí, na outra semana, eu corro, equilibro um pouquinho mais a minha agenda. Então, eu gosto de dizer que no meu método, né, eu trabalho com a harmonia. Não é o equilíbrio. Muitas vezes a gente vai desequilibrar. A mãe vai desequilibrar. Né? A hora você está lá num projeto novo. Por exemplo, esse final de semana, eu passei no Mastermind. Então, eu passei todo final de semana no Mastermind. Eu queria estar em casa com meus filhos. Mas eu passei, desequilibrei isso. E acho que o desequilíbrio também é uma armadilha para te jogar no lugar da baixa autoestima, porque a mulher vai pensar, eu não sou o suficiente. Então, vai pensar, eu sou boa. Eu não consigo. É porque daí vem a síndrome do não sou boa. Eu não sou boa mãe, eu não sou boa empresária, eu não sou boa com meu marido, eu não sou boa para mim, eu não sou boa. Então a mulher começa a achar que ela não é boa o suficiente em nada.
E, na verdade, você é boa, sim. Só que não tem como ficar. Se você quer dar seu 100% naquilo, você vai ser só mãe. Ou você vai ser só empresária. Aí você vai ter que gerenciar o seu tempo. Essa é a grande questão. E parar com essa questão. Isso acontece muito, viu? Mamães culpadas. Mães que se sentem culpadas de estar cuidando de si. Então, tem muita mãe que não cuida da sua autoestima, não cuida do seu visual, porque se sente culpada. Ah, não. Imagina, estou eu aqui 1 hora no salão, 1 hora na academia, a criança lá longe de mim. Então, a culpa ela é muito complicada, porque ela ocupa um espaço desnecessário na vida de muitas mulheres. E é algo que, às vezes, elas nem percebem, tá lá escondidinho. E quando ela não culpa, alguém a culpa, né? Porque a sociedade é machista, não tem como. Sim, não tem como. Aliás, tem como e a gente tem que mudar isso. Mas, às vezes, a mulher tá no caminho, só que aí vem a sociedade, vem alguém e fala que ela deveria ter feito, e aí, de novo, joga ela naquele mesmo lugar. Então, ao mesmo tempo, você tem que ser muito forte, né? Não só fisicamente, mas mentalmente. Então, a gente sempre tá caindo no mental de novo. Sempre. A gente sempre tá caindo porque é nosso gerenciamento, né? Imagina, é nosso computador. Nosso computadorzinho, né? E claro que isso vai acontecer da sociedade, de pessoas, e a gente vai ter que estar pronto para não absorver críticas e pensamentos diferentes. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas veem um mundo completamente diferente. É percepção de mundo diferente. Quando você entende que daqui a pouco meus pais, meus tios, meus amigos percebem o mundo de forma diferente da minha, fica mais tranquilo de você aceitar. Porque quando alguém me critica, eu só penso o seguinte, cara, relaxa, essa pessoa percebe a vida de forma diferente de mim. Fica mais fácil de aceitar as críticas, porque isso sempre vai acontecer. Mas aí é o que eu digo para minhas clientes. A gente não aprendeu a olhar para a gente e perceber a gente. A gente aprendeu a ter que falar com o titio, a gente aprendeu a ter que ser bom com a amiguinha, a gente aprendeu que a gente não deve fazer isso com aquele, com a vovó, com a mamãe, mas pouco se aprendeu de se olhar e de se cuidar. Então tá na hora de se cuidar e deixa o resto. Você em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Você se olhar e você ficar em primeiro lugar não é egoísmo. Egoísmo é querer que o outro faça o que você quer. Isso é egoísmo. Querer que outra pessoa faça o que você quer. Quer que você faça o que ele quer, na verdade, né? Porque... E eu acho que o egoísmo do outro tá aí. A gente sempre quer que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça. Ah, não, então a gente sempre fica vivendo em função do outro. Você tem que fazer assim. Eu antigamente, né, gente, eu tô sendo polida no meu casamento, até porque eu tô 18 anos, eu tô sendo polida como pessoa, eu tô sempre melhorando. Não vai chegar na Dominique e vai achar que a Dominique tem uma verdade absoluta, sabe tudo. Não sei, e tô aqui para aprender com todo mundo. Aqui no podcast eu tô aqui para aprender contigo. Legal. Mas muitas vezes eu queria que o Sérgio pensasse como eu. Eu digo, não é assim, tem que fazer assim. Imagina, ele completamente diferente de mim. E eu querendo que ele pensasse como eu. Eu disse, não, só um pouquinho. Deixa ele ter a forma dele e eu tenho a minha. Se respeitar é importante. E e nas redes sociais, né? Vocês têm uma visibilidade muito grande, você, ele, mas vamos falar de você, que a gente também já falou sobre ele no outro episódio. Inclusive, quem quiser assistir, está lá no nosso canal no YouTube. Ficou muito legal, inclusive. Como que você... recebe críticas? Primeiro, você recebe muitas críticas nas suas redes sociais? Tem os famosos haters que estão ali esperando só para Dominique postar uma coisa desagradável, na opinião deles, né? E criticar a Dominique. Como que você lida com essas críticas e como que a Dominique de dentro fica em relação a isso? Bom, deixa eu contar para vocês. Hoje, o meu Instagram é muito tranquilo quanto à crítica, né? Eu consegui trabalhar muito bem o meu seguidor e o seguidor que está comigo, realmente, a maioria deles está no positivo. Só que, gente, quando eu comecei... Imagina, 2016, Facebook, eu resolvi fazer exercício com o peso do corpo na internet. Gente, eu tive tanta crítica. Peso do corpo, mentira, isso aí não dá resultado, isso aí não vai funcionar. Outras pessoas criticavam o meu corpo. Criticavam meus seios, criticavam minha barriga, minha bunda. Deus. Eu comecei a ter muita crítica de mulher. Daí, na primeira reunião, gente, depois de lançar os meus primeiros vídeos, sabe o que eu sentei numa mesa cheia de meninos, porque o time era montado por homens, eu chorava. Eu disse, meu Deus, as pessoas estão... Eu chorava. Sabe aquele choro de soluçar? Eu chorava, porque eu não entendia o que eu estava fazendo para ofender as pessoas.
E aí eu dizia, ai meu Deus. Daí eles começaram a me explicar. Eu precisei passar lá no Facebook, bloquear alguns comentários para mim conseguir seguir. Só que com o passar do tempo eu comecei a compreender a falta de entendimento das pessoas. Porque hoje uma pessoa tem confusão na sua vida simplesmente por falta de entendimento. Entendimento do que eu estava fazendo, entendimento da minha pessoa. E eu comecei a compreender e levar um pouquinho mais leve. Eu comecei a ver coisas que talvez eu pudesse ser assim mais... ter mais cuidado para colocar, porque eu sou uma mulher que realmente eu chamo atenção. Então, muitas vezes, né, tá ali exposta, né, com uma roupa mais curta, de repente poderia incomodar outras mulheres. E o meu intuito não é incomodar a mulher, e sim fazer com que ela se sinta bem e que venha para o meu lado, porque eu quero ajudar ela a realmente poder colocar uma roupa curta. Então, eu comecei a ser polida para tratar o meu seguidor. Não foi só uma sensação minha, mas eu pensei como eu vou ser uma mulher que vou poder tratar bem esse seguidor e fazer com que essa mulher se identifique comigo e não fique assim, sabe, se sentindo ofendida comigo. Então eu fui fazendo esse trabalho na minha rede social. Então hoje eu tenho só elogios, às vezes as pessoas têm uma visão contrária e tá tudo bem, eu deixo todo mundo expor. Porque hoje eu entendi de forma diferente. Mas, gente, o início eu chorava. Eu pensei, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu não desisti. Apesar das críticas, delas falando, de tudo, eu não desisti. Isso tem muito a ver com reposicionamento, né? Então tem muita gente que tem a atitude de eu posto o que eu quero, foda-se quem não gosta, é aquilo, eu sou assim e tal, e eu vendo pra quem me quer. O crítico, o hater, deixa ele lá, o hater eu bloqueio, e você vai por uma estratégia muito mais soft, né? Muito mais polida, digamos, muito mais lady, né? Muito mais. É tipo, cara, eu não quero que elas me vejam assim, então você até de certa forma respeitou o próprio hater, né? Que cara, eu não quero provocá-lo, então eu vou tratar dessa maneira. Achei muito legal isso. Inclusive esperava até que você respondesse não, porque a gente tem que aceitar, ou a gente se fortalece e tal. Então isso é muito legal. E conectando com a área de vendas, eu acho que é importante também a gente entender que nem tudo é você aceitar ou virar as costas para aquele cara que está te criticando, mas simplesmente se reposicionar ou para que ele te veja com outro olhar, ou para que ele não tenha motivos para te criticar. Então, eu acho que você chegou num ponto muito foda. Cheguei. Eu acho que sim, porque é uma questão de ouvir o cliente. Muito porque bom. Aquela pessoa que está me seguindo, querendo ou não, é meu cliente. Então, eu comecei a ouvir elas. Porque se eu quero desenvolver a autoestima delas, eu não posso ser ofensiva. Eu preciso acolher. Então, eu precisei acolher elas. Então, hoje, todo o meu perfil, ele né, de uma maneira assim, bem... polido, muitas vezes, para poder acolher e fazer com que essas mulheres se sintam bem estando comigo. Muito bom. E teve muito sucesso nisso, né? Se hoje você não tem... Acho que é uma das poucas no Brasil que não tem hater, né? É muito pouco. Você pode fazer um curso de como não ter hater na internet. Uma boa ideia, gente. Pro próprio Sérgio, às vezes, que a gente até brincou que um dia ele postou o antes e depois, uma comparação da Rita Lee com a Bruna Lombardi. Puta, eu dei muita risada. A gente deu muita risada no podcast. Mas aí é o perfil de cada um. O perfil de cada um. O Sérgio, ele é assim, né? Ele gosta de alfinetar. Até porque, como ele busca muito a saúde do rádio, né? Desse jeito, ele alfineta mais. Eu sou muito mais curiosa. Não, muito legal. E muito legal ver a diferença de vocês também, né? São estratégias diferentes, são posicionamentos diferentes, públicos diferentes. E os dois têm seu sucesso também separadamente. Isso é muito legal. Aproveitando que a gente falou do Sérgio, e também vou conectando com a questão do machismo, eu acho importante a gente dar certa representatividade pro seu episódio, porque, de novo, é a primeira mulher que a gente tem a honra de receber aqui. Palmas do público, primeira mulher conosco. Meninas. Então, abrindo a porteira para que várias outras mulheres venham falar com a gente sobre vendas. E a gente sabe que as mulheres sofrem muito preconceito, muitas mulheres, principalmente casadas com homens com uma visibilidade muito grande ou com um grande sucesso, atrelam as esposas deles a eles. Então eu quero saber sobre você, se você enfrentou ou enfrenta algum tipo de preconceito ou rejeição enfim, subvalorização por ser esposa ou por ter começado junto com o Sérgio.
Assim, claro, né? Hoje ainda é um desafio para mim algumas coisas, né? Porque o meu trabalho foi desenvolvido com meu marido e eu tenho uma gratidão enorme por tudo, por todo o conhecimento. Mas a minha imagem ficou muito atrelada a ele. E hoje, cada vez mais, eu vou buscando o meu momento, né? Então, às vezes acontece, né? Das pessoas perguntam, a Dominica, a mulher do Sérgio, a mulher do cabeludinho, né? Ele era cabeludinho. Então, isso acontece muito e tá tudo bem porque eu aceitei. Porém, eu entendo que como eu busco a minha jornada, eu quero que as pessoas entendam, a Dominique Bertolucci, ela é mentora de saúde, de bem-estar, de autoestima, ela ajuda mulheres por quem eu sou. Então, eu passo por isso, né? Tanto para o público quanto também internamente, né? Porque a gente teve um alinhamento familiar. Quando eu decidi fazer mais o meu projeto e não estar tão dedicada ao projeto do Sérgio, porque no projeto do Sérgio ele é o cara. Eu brinco, gente, eu brinco assim, ó. Ele é o macho alfa. Ele é o macho alfa, então não tem. Ele é, então... Uma coisa que eu percebi, agora a gente falando de vendas, que eu precisava me valorizar. As pessoas precisavam perceber o meu valor. Porque dentro de um produto onde eu estou junto com meu marido, que ele é o front, as pessoas viam o valor nele. E muitas vezes não viam o meu valor. Então eu comecei a trabalhar o meu valor para que eu pudesse cobrar o valor que eu acredito que é para mim. Então, sempre é importante você perceber que seu cliente ele vai comprar de você quando ele perceber o seu valor. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com valor. Se o cliente achar que o que você está vendendo para ele tem valor, ele vai comprar. E é isso que eu estou buscando. Cada vez mais o meu valor para ter cada vez mais cliente. Muito bom, muito bom. Entregando valor... para que, assim, enfim, para o cliente percebendo o valor em você, ele vai comprar o seu valor e adotar esse valor para ele também. Com certeza. Né? Eu acho esse um ponto fantástico também. E conectando de novo com o ponto, né, em relação à mulher, agora também falando de internet, né, que você vende pelo digital. Começou assim, tem uma carreira de super sucesso e vende para mulheres na internet. Como que você enxerga essa questão da competitividade entre mulheres, não só entre mulheres, mas a competitividade da internet em si? Inclusive, agora com esse seu novo segmento, você passa, querendo ou não, a iniciar num novo projeto. Reiniciar, né? Então, você começa do zero, você foi ao topo e agora volta para um projeto iniciante. Apesar de já ter seu sucesso, já ter seus clientes, você começa novamente num ambiente bastante competitivo. E por que não saturado, né? Quando a gente fala, eu até pergunto, no começo a gente começou a falar de coach, de nutrição e educação física, que tem bastante oferta, mas agora você está num ramo de coach que talvez tenha até mais. E tem também o conceito enfim, as pessoas menosprezam, tem as chacotas ali dos coaches e tal, muito embora existam vários coaches de sucesso e seja uma profissão essencial, existe aquele burburinho. Então, como que você enxerga a competitividade e enfrenta isso dentro de um novo projeto? Gente, eu vou contar uma coisa assim que eu aprendi, que fez toda a diferença, até mesmo para poder recomeçar quantas vezes for necessário, porque eu acho que isso tem dentro da autoestima. Muitas vezes a gente tem que trabalhar a autoestima várias vezes. Nem sempre você vai acordar bem. Então, na internet, eu acho que e qualquer trabalho a gente pode recomeçar quantas vezes for necessário. Por mais que tenham várias pessoas, porque nunca ninguém vai fazer o mesmo trabalho que o seu. Então, eu entendi que eu acho que todos os concorrentes, eles são ótimos. Eu acho maravilhoso porque eles fazem um trabalho bom. E eu me diferencio. Meu trabalho é diferenciado. Então, por isso que eu não tenho medo de entrar, né, num mar cheio de pessoas trabalhando na internet, porque eu trabalho com uma diferenciação. O meu cliente, quando ele entra para mim, eu sou um artigo de luxo. O cliente que cuida da sua saúde, que pensa que saúde é inegociável, é um artigo de luxo. Então, eu, dentro das mentorias, sou um artigo de luxo. Então, eu trabalho com a diferenciação. Então, eu não tenho medo da internet, eu não tenho medo das pessoas. E isso eu aprendi com o tempo. Eu, no início, gente, vou ser bem sincera, as primeiras vezes que a gente começou a ver concorrentes, assusta, né? Mas depois eu entendi que ele fala para um outro público. E eu tenho a minha diferencial. Então,
A minha dica para você é trabalhe com a diferenciação. Não tenha medo do seu concorrente. Tem para todo mundo. Seja grato que ele existe, porque talvez se ele não fizer um bom trabalho, o cliente vai vir para você. Meu Deus, que autoestima dessa mulher. Até quanto que é esse curso aí que eu vou comprar também? Vamos fazer. Meu Deus, a mulher falou, deu até uma vontade de ter autoestima desse jeito também. Muito bom, cara. Eu acho que você não só falou, mas aplicou aquilo que você ensina, né? Exato. Na prática aqui durante esse tempo que a gente falou. Super, super massa. Sabe o que não tem lá em casa? Sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Isso não tem na minha casa. Tudo que a gente fala, a gente é congruente. Muito bom. Se você for ver os meus filhos, todos têm uma alimentação legal, todos fazem esporte. Benjamin é rasgado já, rasgado, né? Todo mundo sarado. 11 anos ele tem? 12 anos. Todo mundo é sarado. A minha filha também é, porque ela é um mulherão, assim, 16 anos. E a pequena também, todos os stories que eu faço, vai ver que ela está se alimentando bem. Então, a gente realmente é congruente. E a congruência vende. Por que as pessoas não são, né, Dominique? Assim, é claro que se elas fossem, seu trabalho não existiria. Não ia existir nutricionista, não ia existir professor de educação física. Mas o que acontece, será? Não sei se dentro desse seu processo de estudos ou na época que você fez psicologia você passou por isso, mas existe um grande problema no ser humano de incoerência, né? De falar o que não se pratica, sendo que o que carrega mesmo é o exemplo, né? Acho que vocês são por causa dessa congruência, por causa desse exemplo. Onde que está o problema do ser humano que ele não consegue fazer, né? Ou ele ouve e não faz, ou ele fala, mas também não faz. Eu acho que isso tudo tem a ver com um modelo de programação, como aquela pessoa foi programada. Antigamente a gente foi programado no nosso mercado de uma forma que a gente só precisava fazer para os outros e não para nós. Então eu acredito que isso foi um modelo e que está mudando, viu? Está mudando porque hoje eu conheço players que realmente são extremamente congruentes. Assim como eu conheço outros que falam uma coisa na internet e são outra. Mas eu acredito que é um modelo de comportamento, sabe? As pessoas antes elas só estavam preocupadas em vender. Até porque hoje, quando a gente fala de venda, vamos falar a verdade. Muitas pessoas ainda acham que vender é chato. Só que vender, gente, é ajudar seu cliente a escolher. Você não vende. Você ajuda o seu cliente a escolher o seu produto, a escolher você. Tem uma diferença enorme. Então, eu acho que isso é uma questão mesmo de programação. As pessoas estavam sendo programadas de uma forma apenas para trabalhar com alguma coisa sem realmente usar isso, né? Hoje a gente vê muitos médicos velhos, antigos, que fumam, estão acima do peso e vêm me falar de saúde. Não cuida da saúde, cuida da doença. Inclusive, você está doente. Só que essa geração nova de médicos que estão um pouquinho diferenciados no mercado, e eu tenho vários amigos, assim, tenho orgulho deles, assim, eles realmente são totalmente congruentes. Então, eu acho que isso tá mudando. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a única forma de ensinar é o exemplo. Não queira dizer para o seu filho, faça isso se você não fizer, né? Porque ele vai copiar você. Se você não come verdura e quer que seu filho come verdura, meu amigo, minha amiga... Tá na hora de você... E briga com o filho ainda por ele não comer, né? Então, assim, vou brigar com você. É bem complicado. É a história do personal gordo, né? Assim, com todo respeito, né? Todo respeito, mas assim, você tá na profissão errada, meu amigo. Você nem gosta disso, porque se você gostasse, você aplicava pra você. Exato. E não é nem não ser sarado, mas assim, pelo menos fazer algo, né? Pelo menos ter uma forma física que não faça jus a um sedentário, que não faz nada ou que se alimenta mal, fuma. Mas ainda, eu vou ser bem sincera. Tem bastante. A classe dos médicos é a que mais me assusta. É a que mais, né? A que mais me assusta. Vem me falar de saúde, que na verdade eles não cuidam, né? Eles não fazem, eles só dizem para o outro fazer e atacam com a questão da medicação. Então entram com os químicos, né? Será que não é a questão da válvula de escape, assim? Tipo, o médico trabalha muito e aí ele sabe da regra, então ele deixa ali na geladeira, porque quando eu precisar, quando eu tiver nos finalmente, e eu acho que tem muito psicológico nisso também, né? Então ele muitas vezes ganha muito dinheiro, sabe a solução do problema e aí para de se cuidar. Essa é a desculpa deles. São as historinhas que as pessoas contam para elas, tá? Então isso é historinha. Até porque, gente, digital a gente trabalha todos os dias. Não tem final de semana no digital.
A gente olha hoje players do mercado achando, legal, ele tá lá nas Maldivas. Cara, o cara trabalhou pra caramba pra estar lá. Ele trabalha no final de semana, muitas vezes ele entra à madrugada verificando vendas. Então não tem essa historinha de só médico trabalha. Palhaçada, muitas pessoas trabalham também. Só que isso é uma história que a pessoa conta para ela mesma. Ou seja, eu trabalhei pra caramba, agora eu mereço beber, eu mereço comer, é um merecimento bobo. É um merecimento muito estranho. Nocivo pra caramba, né? Total, eu mereço. Não, o que você merece de verdade? Merece coisas boas pra você. Então tem toda uma questão assim que o estresse, o cansaço mental faz com que as pessoas busquem prazeres imediatos e a comida, hoje a bebida é um prazer imediato, é rápido, né? Ali tá acesso fácil, então as pessoas acabam se envolvendo e acabam tendo, né, toda essa alteração, né, na sua alimentação, no seu sistema, por causa disso. Se você tivesse frente a frente, né, com a Dominique Bertolucci de agora, assim, a Dominique Bertolucci de antigamente, de 16, 20 anos atrás, o que você diria para ela e o que você diz para a Dominique Bertolucci de agora todos os dias? Dominique contra Dominique antes e depois. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Um dia de cada vez. Não adianta eu passar informações para aquela Dominique antiga, porque ela não estava pronta para receber. Ela tinha muita jornada de aprendizado para passar. Ela precisava passar por aprendizados, por treinamentos, por situações na vida para estar hoje onde estou. E provavelmente, futuramente também. Então, eu acredito que viver o dia, o aqui e agora, o passo a passo, vai fazer a diferença na evolução. Porque, assim, eu precisava ter vivenciado tudo aquilo. Se eu passasse todas as informações que hoje eu sei, talvez a Dominique lá, novinha, nem acessava aquilo. Ela ia continuar chorando quando as pessoas começaram a criticar. E tem muita gente que se arrepende, né, do passado, ou queria ter mudado muita coisa. Eu acho que esse pensamento seu é um pensamento muito sensato, né? De maturidade mesmo. E às vezes a pessoa tem, sei lá, 22 anos e queria ter voltado aos 15, aos 16, ou tem 30 e quer voltar aos 20, mas são cabeças diferentes, são aprendizados completamente diferentes, né? A maturidade é algo tão incrível, gente, né? Não é à toa que quando a gente fala com pessoas bem mais velhas, eles têm tanto entendimento, porque realmente eles estão mais maduros. É lógico que eu já pensei isso, né? Por exemplo, imagina minha filha, 16 anos, eu não sabia nada na primeira vez que eu fui mãe, né? A gente não tem manual de mãe, a gente simplesmente vive o processo. E eu acho que eu errei várias coisas. Eu errei, sim, alguns comportamentos e hoje eu tenho total percepção disso. Fico com alguns sentimentos, poxa, que pena que eu não sabia, lógico, né? Mas enfim, eu tenho que compreender que aquilo já passou e deu. Um erro das pessoas, e um erro das pessoas também na autoestima, também na sua vida, é viver o passado. Gente, passou. Não vivo o passado, não existe mais, já passou. Né? As pessoas querem viver o passado. Ai, meu Deus, mas é que antes era melhor, que antes eu era magra. Antes eu era magra, eu era tão magrinha. Ok, passou. Porque você se comportava de forma diferente. Agora é hora de você resgatar isso. Então, tudo é uma questão de deixar o passado, de foi e viver o aqui e agora. Porque o aqui e agora define o seu futuro. O aqui e agora nas vendas define o que você vai vender. É o aqui e agora e não pensar lá. Esse que é o problema. O ser humano ele está sempre longe, ele se desloca da realidade. Ele não está aqui, ele está lá pensando, porque vai ser bom quando eu tiver o corpo tal para colocar um biquíni, vai ser bom quando eu tiver a casa tal, o carro tal, a família tal. É sempre depois, é sempre futuro, o bom nunca está aqui. Então, uma das coisas que eu faço, o meu cliente volta para o agora. Na hora que você estiver fazendo uma refeição, na hora que você estiver fazendo exercício, viva o momento do aqui e agora. Porque o aqui e agora, os teus sentimentos de hoje vão fazer com que você se torne a pessoa de amanhã. A Dominique tem as ferramentas para viver o aqui e agora? Eu digo isso porque eu, Diego Domingues,
costumo ouvir bastante isso, né? A gente, claro, segue outros coaches, lê livros, vê na internet. É comum. E também é um tema que está em alta, falando em saúde mental, né? A gente, principalmente nessas frases de Instagram, né? Que muitas vezes, assim, é super famoso, mas no final não ensina muita coisa. Porque a gente lê, é um shot de dopamina, de inspiração, mas amanhã a gente está no mesmo buraco, né? E provavelmente, a mulher que está ouvindo a Dominique aqui agora, também, muitas vezes, deve ter muita gente se inspirando, mas deve ter muita gente, putz, de novo esse papo de aqui agora e tal. Então, e aí eu pego o meu próprio exemplo, né? Como eu tava falando, assim, eu ouço muito isso, mas talvez a gente acaba o podcast, eu vou pra minha casa e a cabeça já vai lá pra... Puta, que eu tenho que fazer? Sabe por quê? Só teve informação. Informação sem instrução não tem aplicabilidade. Tudo isso que a gente vê na internet é informação. O senhor Google é informação. Hoje você tem informação de qual é a dieta tal, o exercício tal. Você tem informação, só que aí você precisa aplicar. Por que mentor é tão importante na vida das pessoas? E eu tenho vários mentores na minha. Porque eles me ajudam a aplicar. Eles me ajudam a buscar. Dominique, volta. Dominique é o aqui e agora. Eles me ajudam. Daí eu aplico e assim eu começo a fazer a minha vida de forma diferente. Porque senão você só tem informação. Você não tem a instrução, você não vai aplicar. Por isso que tu diz, eu tô te ouvindo, sim. É só informação. Mas agora você precisa da instrução para poder aplicar isso na sua vida. E outra coisa que eu vou dizer para você, treino. Os maiores especialistas hoje são especialistas em repetição. Eles repetem várias vezes. Eu dou um treinamento sobre vendas e minha tela final... Na verdade, assim, né? Eu até sei de tudo isso, mas mas também não sou perfeito, então claro, tenho essas falhas. Mas também me ponho no lugar de quem está nos ouvindo, né? Perfeito. Que às vezes pode... Isso é muito bom. Isso é importante. E num dos treinamentos que eu dou, eu coloco a foto do Michael Jordan, do cara que era o lobo de Wall Street... E do próprio Silvio Santos, né? Então, assim, são caras que executam perfeitamente, mas porque treinam, repetem. Então, o Silvio Santos, ele treina o programa, ele apresenta todo domingo, então ele não apresenta hoje, eu acho que já deve estar aposentado, né? Mas acho que apresenta ainda. Enfim, com aquela idade, né? Então, assim, nos últimos anos, ele certamente foi os melhores anos de apresentação dele, né? Michael Jordan também treinava cestas, Oscar Schmidt, o Lobo de Wall Street, que negociava, treinava pitch de negociação. Então, eu acho que o treino, a repetição é uma palavra muito importante, que é pouco falada. Porque as pessoas falam treino, tem que treinar. Então, a repetição, a gente sai um pouco dessa moda do treino, do execução, mas saber que tem que fazer de novo. Eu preciso repetir. Isso, eu acho que isso ativa um gatilho diferente, né, na nossa cabeça. Isso é muito importante. Porque dentro, imagina, do emagrecimento é isso, é repetição. Repetição. Você acha que você vai gostar de todas as comidas? Bem pelo contrário, você vai passar por um processo de adaptação do seu paladar, de novos sabores, e você vai repetir, até que você vai aprender e aquilo vai virar automático. Um hábito, né? Tem um livro que é famosíssimo, que é O Poder do Hábito. Assim, eu até li ele. Salva algumas... de novo. Exato. Salva algumas considerações, mas é isso, né? Sim, é um dos livros mais vendidos do mundo. Só que, se todo mundo que lesse aprendesse de fato, ou seja, executar, o mundo estaria diferente, certamente. Mas não é, porque então o livro te dá o guia, te dá a informação, mas você não tem a sequência daquilo, a instrução, ou a aplicação, a repetição, para de fato mudar os seus hábitos. Né? O livro Eu Te Ensino a Fazer. Exato. Eu acho que tá aí também um pouco voltando à diferença sua e do Sérgio, né? Tá aí também a diferença do modelo de negócio de vocês. Ele entrega um produto, eu te ensino a fazer. E você faz ele fazer? Podemos definir assim? Eu faço com você. Você faz comigo. Entendeu? O meu produto eu faço com o meu cliente. Uhum. Um mentor, ele faz com o seu cliente. Ele acompanha o seu cliente, né? Então, a diferença de um produto que a gente escala na internet é eu te ensino a fazer nesse produto e você faz na sua casa, você faz sozinho. De um mentor eu faço com você. Eu vou estar do seu lado, eu vou estar guiando você nessa jornada. Você falou muito dos seus mentores. Eu achei muito foda. Você teve muitos mentores muito bons. Você falou um que é o Tony Robbins, né? Você chegou a fazer... Sim, fiz treinamento com o Tony Robbins. Fiz treinamento com o Tony. Fiz Paulo Vieira. Paulo Vieira. Eu tenho assim, Tony Robbins, Paulo Vieira, Márcio Martins, que é um coach que me deu treinamento. Tenho também o Wendel Carvalho aí, amigo também, que a gente fez.
treinamento. O Wendel é daqui de Floripa também, inclusive, né? Não mais. Agora Não mais? moro em São Paulo. Ah, tá. Fiz treinamento com eles. Tenho hoje a Chay Carione, que é a minha treinadora de mulheres, de empreendedorismo de mulheres. Então, eu tenho vários treinadores que passaram na minha vida e outros que ainda estão comigo. Hoje, atualmente, eu tô com a Chay Carione, que é daqui de Floripa. Mulher também, inclusive, Chay tá convidada para vir, já pode indicar ela pra gente também, Domi. Já vou indicar, ela é uma mulher incrível, fala de empreendedorismo, fala de venda, fala muito bem. E hoje ela é uma mentora. Hoje eu estou sendo quem eu sou por causa dos meus mentores. Eu acho muito importante as pessoas verem e valorizarem, porque é assim que a gente cresce. Sabe como você aprende na escola? Porque você tem professores. Os mentores são professores. Eles sabem aquilo que eles estão passando para você e você precisa passar ano a ano tendo seus professores para se tornar uma pessoa melhor. É interessante que todos os convidados que vieram para cá, que a gente teve contato, eles falaram de mentores ou tiveram mentores. E muita gente também acha que é besteira, né? Então assim, não precisa de um mentor, não, sai caro, né? Vou pagar caro. Né? Porque são pessoas que ainda não estão vendo o real valor, né, dos mentores, porque não tiveram oportunidade de ter para ver a vida sair, talvez, daquilo e ir para aquele patamar que eles tanto querem. Então, a vontade tem que ser muito grande, né? De querer sair do status quo para chegar em outro lugar. E, obviamente, você vai ter que passar por alguém que vai te ensinar o caminho a você percorrer. Total. Né? Você falou, voltando à questão dos mentores, assim, você falou que com cada um você teve um aprendizado, ou vários aprendizados, mas algum que marcou bastante. Tenho curiosidade sobre 2, que é o Tony, que eu sou hiper mega fã dele, né? Então traz aí para os nossos participantes e ouvintes um conteúdo gratuito, uma amostra grátis de Tony Robbins, e da Chay também, né? Aproveitando que hoje de novo é um capítulo especial que abre essa temporada para as mulheres. O que se aprende mais com Tony versus Chay Carione? Quando eu fiz o Tony Robbins, eu nunca acessei tanta energia em um lugar. O Tony Robbins, desde que ele entra no palco, ele entra com uma evolução, com uma energia. E eu comecei a entender que a energia é que faz a coisa vibrar. É a energia. Então, o Tony Robbins, ele tem todos os aprendizados de coach, mas o que eu mais aprendi com ele foi o modelo de energia. A energia do meu corpo, a vibração que eu emano faz toda a diferença para os meus resultados. E eu pulei tanto no show dele, tanto lá, porque ele faz praticamente um show, né, na entrada, ele grita. Foi o fim de semana? Aquele de fim de semana? Tá. Gente, eu pulei tanto que eu perdi... Eu treino, mas eu pulei de uma forma e eu elevei tanto a minha energia que eu fiquei sem ar. Tu acredita, assim? E ali eu entendi, nossa... Que energia que esse homem tem. Ele lá, distante, ele consegue emanar essa energia para nós. Então, eu entendi que dali eu entendi que de manhã ou quando eu tô um pouquinho para baixo, precisava elevar minha energia. E eu usei técnicas dele para elevar minha energia. Fala uma, assim, pra gente. Tipo, música é frequência. Para elevar minha frequência e minha energia, eu coloco música. Hoje tem uma música que eu amo, que se chama Opus. São 6 minutos de música, onde ela eleva a frequência. Ela começa num tom e ela vai... ela vai aumentando. Então, isso... Tem no Spotify? Tem, depois aqui eu te mostro. Vamos colocar, vamos pôr no link aqui da descrição. Bota no link. Então, foi espetacular esse aprendizado que eu tive com ele, porque foi uma sensação muito boa. E com a Chay Carione, que inclusive eu estava no mastermind dela neste final de semana, foi realmente a valorização e o empoderamento da mulher. Ela, como uma mentora de mulheres, cada vez quando eu chego, ela me potencializa para mim ser melhor. Ela me mostra vias de ser melhor. Então, por mais que tu diga, a Dominica ela tem uma autoestima elevada, sim, mas eu sempre tenho que aprender. E eu aprendi que eu posso muito mais. Eu disse para ela, agora eu quero palco. Então ela disse, nós vamos pro palco. Ela disse para mim, nós vamos pro palco. Então, a partir de agora, o treinamento dela, eu vou pro palco. Não vou só eu estar vendo alguém no palco. Eu vou pro palco. Eu vou mexer muitas mulheres, ensinar, elevar a energia. Eu vou fazer o que eu sei fazer em cima de um palco. Muito bom. Sabe por quê? Palco vende. Muito bom. Palco vende, palco
entrega energia. Exato. E é escala também, né? Porque é você falando uma vez para muita gente, só que não só benéfico para você, mas para quem tá lá na plateia também, sentir a energia das outras pessoas. Eu acho fantástico estar em plateia, eu adoro festival, show, teatro, palestras, treinamentos, enfim. Então eu acho que é super válido as duas experiências, né? Você já tive no palco também quando palestrei. Então, é super agregador, é um ecossistema muito rico. Perfeito. De retroalimentação, né? O artista ou o palestrante entrega para o público e o público devolve para o artista. Né? Isso acontece em esporte, jogo de futebol e tudo mais. E, Dominique, entrando agora no particular não, né? Mas no one-to-one, né? Que é um pouco do que você faz, supondo que aí que assistindo a gente tem alguém que está ouvindo e está se energizando e começando a se motivar, mas pode ser que desmotive depois do episódio ou que daqui a pouco já esteja no futuro de novo. Então, a pessoa está em casa ou está no seu Spotify, indo para o trabalho, você pensando, puta, que legal, tal, queria que esse podcast durasse para sempre, eu queria manter essa motivação da Dominique. O que você diria para essa pessoa, no caso, mulher principalmente, ou homem eventualmente, mas o seu público, que está te ouvindo e que não pode perder essa energia da Dominique que ela trouxe para cá para perpetuar isso ao longo da vida dela? Bom, meninas, o que eu vou dizer para vocês? Nem sempre a gente vai ter motivação, mas a gente vai ter que ter iniciativa, porque a gente vai ter que resgatar essa energia. E vocês têm que ter iniciativa a partir de hoje. Nem sempre a Dominique acorda motivada, mas eu tenho iniciativa para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, a minha dica para você é tenha iniciativa nas coisas que você quer para sua vida. Com filhos, com marido. Gente, mulher é isso. E outra, sabe o quê? Mulher dá conta. Pare de contar essa historinha furada pra você de que você não dá conta. Assume que você dá conta, você é adulto. Uma mulher adulta dá conta de tudo isso, tá? Nós sim nascemos mulheres para ter filhos, para dar conta de relacionamento com o marido, de casa, de trabalho, sim. Pare de contar historinha furada pra você. E para vender também. Vou até essa da historinha foi com o Paulo Vieira. Legal. Ele ensinou que a gente conta muita historinha para nós, que nós não somos capazes, então a gente conta muitas histórias na nossa cabeça. A gente cria uma história nossa. Então, por que você não criar uma história positiva e uma história realmente que você vai ler? Então, pare de achar que você não vai dar conta, que é muita coisa para você, de se sentir vítima, porque vítimas não vencem. Então, meninas, vamos lá, assume, você é adulto, você é uma mulher forte, maravilhosa, tem iniciativa e faça o que precisa ser feito. Vítimas não vencem e vítimas não vendem. Não vendem, nenhuma vítima vende. É isso. A pessoa até fica com pena e quer vender outra coisa pra você. Tá com pena de você. De vendedora, a pessoa vai comprar um curso de autoajuda, né? Daí já, vou até vender outra coisa pra você. Show de bola. Dominique Bertolucci, muito obrigado pela sua aula. Assim, gostaríamos de poder ficar aqui falando por horas, mas estamos abertos e certamente vamos te trazer para uma parte 2. Foi um grande prazer te ouvir ao longo dessa quase uma hora, né? 56 minutos. Maravilha. Que a gente se falou. Espero que você tenha gostado também. Bom, quero te deixar para palavras finais, caso você queira. Se já não foi essa do não desista, né? De seja forte, não conte historinhas. Mas caso você queira deixar alguma palavra final, alguma recomendação. Queremos queremos indicação da Chay, claro. Então queremos mais mulheres também. Então, se você conhecer mulheres, indica no nosso Instagram, no nosso YouTube. Vai ser um prazer poder receber e trazer pautas femininas, fortalecer o ecossistema de mulheres, porque precisamos de mulheres nas vendas. Mas quero te deixar meu agradecimento e algum recado que você queira dar. Bom, o recado é para que você acorde todos os dias, se olhe no espelho e fale para você palavras positivas de você. Isso faz uma diferença enorme na sua autoestima, no seu dia, porque palavras têm poder. Palavras têm muito poder. Então, fale para você, se olhe no espelho e fale coisas bonitas para você. Eu vou deixar aqui no link, não sei, né, no link aqui. Vamos deixar. Essa música você pode Opus. ouvir. Opus. Você vai ouvir, ela tem uma energia incrível e ela com certeza vai fazer com que você comece assim, seu dia com aquele... Já dizia a frase, com o pé direito.
Bom demais. Show de bola. Dominique Bertolucci conosco. Muito obrigado, Domi. Foi um prazer. Gente. Toca a vinheta, produção. Nos vemos na próxima semana, rapaziada. Valeu.